Olá, boa noite. Está começando mais um Jornal da Sete. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, de cada 160 crianças, uma nasce com autismo. E no dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização dessa condição médica que não é uma doença. E para falar um pouco mais sobre isso, eu recebo aqui a psicóloga Ananda Moraes, que vai bater um papo com a gente sobre isso. Ananda, primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui e queria saber o que é o autismo, assim, bem geral. O que é o autismo? O autismo é um transtorno aí do neurodesenvolvimento que se caracteriza principalmente por alterações, padrões rígidos, restritos de comportamento, déficits na comunicação e interação social. Então, por exemplo, uma pessoa com autismo, que a gente fala hoje TEA, né? Ela pode ter dificuldade de iniciar uma interação, de manter uma interação. Às vezes as pessoas conversam com ela, mas ela não consegue dar continuidade ao assunto. Movimentos estereotipados, né? Alguns movimentos que podem aparecer como o flapping, que é o mais comum, que é o balançar das mãos. E essa dificuldade mesmo, às vezes, no brincar, né? Começa ali desde pequenininho, dificuldade de brincar, uma dificuldade de olhar nos olhos, de manter isso aqui que a gente está mantendo, né? Que envolve essa reciprocidade socioemocional. Sim. E como que é feito esse diagnóstico da pessoa com autismo? Então, normalmente, os pais, ou quando a criança já vai pequenininha para a escola, começam a identificar algum sintoma. Então, a criança às vezes não olha, você chama, ela não atende. E às vezes chegam até as nossas clínicas, né? A clínica que eu trabalho tem também uma terapeuta ocupacional, ou vai chegar no psiquiatra ou um neurologista infantil. E a partir dali, através de questionários, né? A gente tem questionários muito bons e avaliação clínica, a gente consegue chegar em um diagnóstico ou numa hipótese diagnóstica. Eu acho interessante a gente colocar, como é mês de conscientização do autismo, que não precisa ter um diagnóstico para a gente começar a intervenção, porque o quanto antes a gente começa essa intervenção desde pequenininho, é maior a possibilidade da criança evoluir. Então, se já tem sinais para serem trabalhados, se já é um grupo de risco, a gente já pode começar a trabalhar esses sintomas. Sim, quando a gente fala de autismo ou vê pessoas sobre autismo, sempre vem a palavra espectro, né? Eles falam sobre o espectro do autismo. Eu queria saber o que são esses espectros, exatamente o que é isso. Então, o Manual Estatístico Diagnóstico dos Transtornos Mentais, o DSM, né, o Manual de Psiquiatria, ele vem com essa ideia de espectro, que é a ideia de que a gente tem ali pessoas com desde o leve, moderado até o grave, é um contínuo, difícil de explicar, porque são tantos sintomas, podem ser pessoas tão diferentes, que essa ideia de espectro nos dá a entender que a gente tem essa condição que pode ser diversificada. Então, nós temos pessoas que vão ter esses déficits de interação social, que às vezes vão estar ali num nível leve, que não tem prejuízo cognitivo, né? Porque eu acho importante falar que o autismo ele pode vir ou não associado a um prejuízo cognitivo. Até pessoas que estão ali no nível grave, que não conseguem realizar atividades de vida diária, como tomar um banho de forma independente, escovar os dentes, entre essas outras coisas. Então, a gente tem esse espectro para entender isso. Sim. E aí, fez o diagnóstico, como que é feita a adaptação dessa pessoa à sociedade? Normalmente o psiquiatra ou o neurologista que nos ajudam aí, que fazem esse diagnóstico e esse acompanhamento, já avaliam e veem quais as terapias que essa criança precisa, né? Hoje a terapia comportamental baseada em ABA, terapias comportamentais baseada em ABA, Denver, integração sensorial, fono, né? Elas são essenciais no tratamento do autismo. Então esse médico ele vai avaliar o que vai começar primeiro. Eu acho que é interessante a gente colocar também que a intensidade, às vezes, do trabalho com a criança, a família estar capacitada para saber lidar com alguns comportamentos que vão aparecendo. Já é difícil educar, criar uma criança que a gente chama típica, né? Quem dirá uma criança com maiores demandas. Então, a gente tem que estar ali com a família para auxiliar nesse tratamento. Sim. Ananda, a gente vai para o nosso primeiro intervalo. E no próximo bloco nós vamos continuar falando sobre o autismo e a integração dessas pessoas à sociedade. Não saia daí.